Pessoal, hoje eu vou tratar de um tema muito importante na caminhada cristã, e é um tema assim que está presente no nosso dia a dia. A caminhada cristã, ela não é fácil. Ela é repleta de desafios, ela é repleta de problemas que surgem no meio do caminho. Perseguições. Essas perseguições, elas vêm de fato para confrontar a nossa fé. Elas vêm de fato para mostrar que o cristianismo não é a promessa de uma vida estável. O cristianismo não é a promessa de uma vida satisfeita de acordo com os nossos prazeres naturais. O cristianismo é a promessa de uma vida eterna. O cristianismo é a promessa da transformação do nosso ser por inteiro. E se nós não entendermos isso, a gente fica apegado aos problemas dessa vida, achando que o nosso cristianismo é falho. E não. É justamente na hora dos problemas, da dificuldade e das perseguições que o nosso cristianismo se prova verdadeiro. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 10. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso de número 10. Isso. Vamos ler? Versículo 10 ele diz: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí ele diz: as perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver poderosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Baixe a cabeça, feche os seus olhos. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã. Nos instrui na verdade da Tua Palavra. Nos prepara, meu Deus, para as adversidades. Nos prepara, meu Deus, para as perseguições que têm surgido, que surgirão. Que nessa manhã, meu Deus, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos viver um cristianismo real e verdadeiro. Que tudo que está sendo feito aqui, que tudo que foi feito, que tudo que será falado, tratado, realizado nessa manhã, seja para a glória de Deus, seja para o interesse do Filho e seja para o bem do mundo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Gente, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, aqui na segunda carta. Nessa segunda carta, o apóstolo Paulo, ele está muito preocupado em mostrar para Timóteo o que é uma fé verdadeira. Ele está muito preocupado em mostrar para Timóteo como ele deve ser um verdadeiro pastor, como ele deve conduzir o verdadeiro rebanho de Cristo. Ele está preocupado em mostrar para Timóteo qual que é a verdadeira fé que nós carregamos, né? E aí ele começa a segunda carta falando, incentivando, né, a fidelidade, falando: olha, Timóteo, você não pode desistir, você precisa perseverar, continuar. E aí depois ele começa a falar, no início do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, o apóstolo Paulo começa a falar sobre falsos cristãos e falsos profetas. Ele começa a pontuar o que esses falsos cristãos e falsos profetas fazem e acreditam. E aí quando chega no versículo 10, ele diz: mas você. Ou seja, ele vai fazer agora um contraponto a tudo aquilo que ele estava falando. Ou seja, os falsos profetas,
os falsos crentes, as falsas ovelhas, não fazem parte do rebanho de Cristo. Mas você, Timóteo, que conduz o verdadeiro rebanho, que faz parte do verdadeiro rebanho, mas você, Timóteo, que é o verdadeiro pastor, olha para mim. E aí olha o que ele vai dizer, versículos número 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. O que quer dizer esse seguido de perto? Quer dizer o seguinte, Timóteo caminhou com o apóstolo Paulo durante muito tempo. Muito tempo, ele aprendeu com Paulo, ele viajou com Paulo nas viagens missionárias, aonde Paulo ia, Timóteo também ia. Timóteo serviu por muito tempo o apóstolo Paulo. Então ele acompanhou de perto, ele viu o apóstolo Paulo ser perseguido, ele viu o apóstolo Paulo ser preso, ele viu o apóstolo Paulo sofrer diversas coisas. E aí o apóstolo Paulo vai usar disso para trazer o ensinamento que ele quer trazer para o Timóteo. Ele diz no versículo de número 10, assim, mas você tem seguido de perto a primeira coisa, o meu ensino. A primeira coisa que o apóstolo Paulo pontua para Timóteo ser um verdadeiro cristão e não se abalar com as dificuldades, não se abalar com a corrupção do seu tempo, é o ensino. É por isso que a nossa igreja ela é muito voltada ao ensino da palavra. E eu gostaria e quero que seja mais ainda. Em breve a gente vai montar culto de doutrina, culto de ensino da palavra. Em breve a gente vai ter mais estrutura de ensino bíblico, porque é importante e necessário que você entenda, compreenda e tenha base suficiente na fé que você carrega. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é, você viu de perto o meu ensino, você viu de perto a minha conduta. E de fato, irmão, Timóteo andava grudado com Paulo. Ele viu o que o apóstolo Paulo não só ensinava, mas o que o apóstolo Paulo era, na vida real. Ele viu que de fato o apóstolo Paulo não só ministrava algo, era um professor, não. O apóstolo Paulo era exemplo daquilo que ele ensinava. E isso é para nós também. Não basta nós entendermos e ensinarmos e crermos e sabermos de tudo da Bíblia sem viver nada que ela ensina. Não adianta a gente vir para cá todo domingo, aprender uma palavra poderosa e não colocar ela em prática na segunda-feira. Ela não tem validade. Ela não vai nos transformar. O ensino pelo ensino não transforma ninguém. Mas a conduta, segundo a palavra de Deus, é o cristianismo. É a fé verdadeira. É a fé genuína. E aí ele vai continuar dizendo, o meu propósito. Timóteo, você viu de perto por que eu faço as coisas que eu faço. Você viu de perto o que me move a fazer o que eu faço. Você viu de perto o motivo pelo qual eu sou perseguido, pelo qual eu ensino, pelo qual eu vivo da maneira que eu vivo. Meu irmão, você já entendeu o propósito do cristianismo? Você já entendeu o propósito da fé que você carrega? Você já entendeu o propósito dessa igreja aqui? Você já entendeu o propósito de nós fazermos tudo o que nós fazemos? É para a glória de Deus, pelos interesses do Filho e para o bem do mundo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós realizamos, o evento que aconteceu ontem, os próximos que virão, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Tudo. E aí ele continua dizendo assim, ó, você viu de perto o meu propósito, a minha fé. Você viu de perto a minha paciência. Você viu de perto o meu amor. Você viu de perto, Timóteo, a minha perseverança. Irmão, pensa no homem que não desistiu. Foi o apóstolo Paulo. Porque o homem foi perseguido, viu? Só para você, um breve resumo da história do apóstolo Paulo para você entender. Quando o apóstolo Paulo converte, Atos capítulo 9, ele tenta ir para a igreja. Os cristãos rejeitam ele, porque acham que ele vai perseguir os cristãos. Aí não basta os cristãos perseguir ele. Quando ele vai pregar, o pessoal apedreja ele. Expulsa ele da cidade. Ele volta para a cidade de novo para pregar. Aí não basta a população rejeitar. Os poderosos começam a perseguir Paulo, para prender. Pensa num homem que sofreu pelo Evangelho. É esse homem aqui. E aí ele vira para Timóteo e diz, Timóteo, você viu de perto
a minha perseverança. E meu irmão, que nós possamos carregar essa perseverança conosco também. Gente, eu estou cansado de ver uma geração de crente fraco. Qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa, não quer saber mais de igreja. Meu irmão, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos se fortificar, vamos perseverar na nossa fé. Meu irmão, o cristianismo não é fácil, ele também não é para qualquer um. Não é, se fosse, irmão, todo mundo seria salvo. Não é? Se fosse fácil, todo mundo ia querer. Mas é difícil, irmão. É difícil renunciar, é difícil perseverar, é difícil ter fé, é difícil buscar conhecimento, é difícil, tudo é difícil no cristianismo. É por isso que poucas pessoas desejam, verdadeiramente, né? Algumas pessoas desejam a parte boa, a benção, né? Que a benção, que a casa, que o carro, isso todo mundo quer. Quem quer perseverar? Quem quer ser perseguido? Quem quer sofrer, padecer pelo evangelho? Quem quer? Ninguém quer. Aí ele diz, você viu de perto, versículo 11, as perseguições e o sofrimento que enfrentei. E aqui eu vou concentrar a palavra de hoje. Irmão, o apóstolo Paulo, ele envia tanto a primeira quanto a segunda carta, não só para instruir Timóteo, mas para fortalecer a fé de Timóteo e a caminhada que ele teria como pastor. E em nenhum momento o apóstolo Paulo diz assim, olha, ser pastor é uma benção, vá lá, que vai dar tudo certo para você. Você vai ser assim, reconhecido, você vai ter dinheiro, vai ser bem legal. Não. A todo momento o apóstolo Paulo diz para Timóteo, você vai sofrer, você vai padecer, você vai ser perseguido, você vai ter que enfrentar dificuldade, você vai passar por aflições. A todo momento o apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo o que é a caminhada cristã verdadeira e genuína. E meu irmão, aqui nós fazemos a mesma coisa. Eu não vou vir para cá domingo de manhã para enganar você. Vai dizer que vai ficar tudo bem, que meu Deus do céu, nossa, está começando a semana, nossa, meu Deus, vai lá, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, essa semana vai ser, não. Irmão, não. A caminhada cristã é difícil. Difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. O mesmo apóstolo Paulo diz que a glória que há de nos ser revelada nem se compara com o sofrimento que nós passamos aqui. Os sofrimentos dessa vida não chegam nem perto daquilo que vai nos ser revelado no dia da glorificação. Nem perto. E aí ele continua dizendo, versículo de número 11, ele diz, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De todas as pedradas que eu tomei, de todas as vezes que as pessoas tentaram me colocar para fora da cidade, de todos os sofrimentos que eu passei nessa vida, toda a fome, tudo que eu passei, o Senhor me livrou de todas essas coisas. Perceba que livramento, na visão do apóstolo Paulo, não é deixar de viver, não é deixar de passar pelo sofrimento. Livramento, na visão do apóstolo Paulo, é Deus dar força para passar pelo sofrimento. Amém? Livramento, na visão paulina, não é deixar de passar por sofrimento, é Deus conceder força e graça para que nós possamos passar por cada um dos nossos sofrimentos. E aí ele continua dizendo, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver poderosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem deseja viver em Cristo aqui? Ele tem uma má notícia para você. Na verdade, o apóstolo Paulo tem uma má notícia para você. Você vai ser perseguido, meu irmão. Você se tornou inimigo do mundo. Você se tornou inimigo do mundo. Quando eu falo inimigo do mundo, é de todas as coisas que estão no mundo.
Irmão, coisas vão se levantar, vai acontecer de tudo para você abandonar a sua fé. É normal, irmão. Você acha que não acontece comigo também? Com o Rodrigo? Acontece, irmão. Faz parte da caminhada cristã. Ser perseguido faz parte daqueles que estão poderosamente em Cristo Jesus. Quando está tudo bem com você, é um sinal que você não está em Cristo Jesus. Agora, quando as coisas começam a apertar, é sinal que Jesus está caminhando com você. Quando você começa a padecer, a sofrer pelo Evangelho, é aí que o cristianismo ele se prova real e verdadeiro. E no 13 ele diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por que ele fala isso aqui no versículo 13? Porque, de novo, do versículo 1 ao 9, ele estava falando de falsos cristãos e falsos profetas. Então ele faz um contraponto. Está dizendo: Timóteo, olha, as pessoas do falso evangelho, elas vão viver daquela maneira mesmo, se enganando e sendo enganadas. No começo, quando eu conheci a verdade do evangelho, há pouco tempo atrás, eu ficava com dó das pessoas que estão nessas igrejas aí que os pastores exploram, que tiram o couro das pessoas, falam: você tem que dar tudo aqui, tem que dar seu carro, sua casa. Nossa, que pessoal sofrido, está sofrendo na mão desses falsos pastores. Mas não, irmão. Eu entendi que a ovelha tem um pastor que merece. Por que pastores gananciosos têm igrejas grandes? Porque o que não falta é gente gananciosa. Você entendeu? Por que pastores mentirosos têm igrejas grandes? Porque que não falta gente mentirosa. Então a ovelha tem o pastor que merece. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele fala: Timóteo, não se preocupa, meu filho, com os falsos cristãos, os falsos profetas. Eles vão continuar enganando uns aos outros, sendo enganados. Eles vão viver assim, o estilo de vida que eles levam. Mas para nós que conhecemos o Evangelho de Cristo, nós sabemos a verdade. Você viu de perto tudo que eu sofri, padeci, tudo que eu enfrentei pelo Evangelho. Atos, capítulo 14. Vamos ver esse sofrimento aqui mais de perto. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 14. Verso de número 19, aqui é Paulo em Listra. Tá. Vamos ler o versículo 1. Vamos ver Paulo em Icônio. Capítulo 14, versículo 1. Olha só. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então, olha só, em Icônio, Paulo chega lá com o Barnabé na viagem, vão na sinagoga, começa a pregar, algumas pessoas começam a crer, começam a ter fé naquilo que estava sendo ensinado. E aí a cidade começa a se dividir. Um lado fica com os judeus, outro lado fica com os apóstolos. E aí começa uma briga lá, uma guerra. O apóstolo Paulo tem que fugir. Aí ele vai para Listra e Derbe. Aí versículo 19. Versículo 19, a Bíblia diz assim. Então, agora já em Listra e Derbe, tá? Então alguns judeus,
chegaram de Antioquia e de Icônio. O pessoal veio perseguindo o apóstolo Paulo. Ele passou em Antioquia, aí deixou alguns convertidos lá. Aí teve uma guerra lá. Aí foi para Icônio. Aí converteu alguns. Aí teve uma guerra lá. Aí foi para Listra. Aí o pessoal de Antioquia foi para Icônio atrás do apóstolo Paulo. Aí juntou com o pessoal de Icônio e foi em Listra atrás do apóstolo Paulo. Todo mundo começou a perseguir o apóstolo Paulo. Versículo 19. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse... Irmão, eles apedrejaram o apóstolo Paulo, tanto que acharam que ele estava morto. Ah, pronto, morreu, vamos jogar ele lá fora da cidade, acabou o problema. Aí olha o que acontece no versículo 20. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e fez o quê? Voltou à cidade. Imagina você aí, irmão. Você toma uma pedrada de tudo que é lado. Você cair, parecia que está morto. O pessoal dá você como morto lá. O apóstolo Paulo se levantou, voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe e foram pregar. Gente, por que eu estou usando o exemplo do apóstolo Paulo? Porque ele é o homem mais santo? Não. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele viveu o cristianismo. Lógico, Cristo é a base da nossa fé e de tudo que nós fazemos. Mas em Cristo, o apóstolo Paulo, para mim, foi o maior cristão de todos os tempos. Ele viveu o cristianismo no mais alto nível. No mais alto nível que você possa imaginar em todas as coisas. Em amor, em cuidado, em ensino, mas também nas perseguições. A pergunta para nós essa manhã, irmão, é: quantos de nós estão prontos de fato para essa perseguição? E a perseguição que eu estou falando aqui, irmão, não é... Ai, meu Deus do céu. Nos últimos dias, né, vai se levantar o anticristo, pastor, é isso que eu estou falando? Não. Também. Mas a perseguição que eu estou falando, irmão, é no seu dia a dia. Quando as coisas dão errado no seu trabalho, como que você age? Lá na sua casa. Ou na igreja. Ou no seu bairro. Quando alguma coisa acontece com você na sua saúde, na sua vida financeira, como você reage, irmão? Nós precisamos estar prontos para as nossas perseguições, porque elas virão, irmão. Elas virão. No mundo tereis o quê? É promessa de Cristo para nós. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus diz. A vitória de Cristo, irmão, nos dá esperança nas nossas perseguições. A vitória de Cristo nos dá força para enfrentarmos cada uma das nossas perseguições. Ele não nos livrará das nossas perseguições, mas a alegria da vitória de Jesus vai estar conosco em todos os momentos. Porque Ele venceu o mundo, nós vamos perseverar até o fim. Na nossa fé, com bom ânimo, tendo a certeza de que no final Cristo Jesus irá nos recompensar. Cristo Jesus irá trazer o resultado da nossa fé. Por muito tempo eu achei que cristianismo fosse aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas na verdade o cristianismo é sobre aquilo que Ele já fez em mim. Ele já fez em mim. Ele já me deu a força que eu preciso, a fé que eu preciso, o ânimo que eu preciso, o amor que eu preciso. Ele já fez em mim tudo aquilo que eu precisava. E por isso, eu posso enfrentar as minhas perseguições. Eu não vou falar para você, irmão, que eu não penso em parar, que eu não penso em desistir, que eu não penso muitas das vezes em voltar atrás. Acontece, irmão. Mas a minha convicção em Cristo Jesus é muito maior. É muito maior. A minha convicção na morte de Jesus, irmão, na ressurreição de Jesus.
A minha maior esperança, irmão, é o dia que Jesus voltar. É o dia que Ele rasgar esse céu aqui, se revelar a nós. Essa é a minha maior esperança. Aí, irmão, o dia que eu fiquei doente, eu não fiquei. O dia que eu tive muito dinheiro, pouco dinheiro, não vai importar mais nada. Não vai importar mais nada. A única coisa que vai importar é se eu vou ou não viver com Ele eternamente. Mateus capítulo 5. E a gente já vai finalizar aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 10. É o Sermão do Monte. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele diz o seguinte aqui, ó, Mateus 5:10. Amém? Todo mundo achou aí? Ele diz: bem-aventurado. Quem? Quem? Os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você entendeu por que você tem que ser perseguido, irmão? Porque o reino dos céus é de quem é perseguido. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está pregando para os seus discípulos aqui. Ele diz: olha, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos, porque o reino dos céus é de vocês, é dos perseguidos. Bem-aventurados são vocês quando vocês forem caluniados, difamados, quando vocês forem perseguidos por minha causa. Grande é a recompensa de vocês. Tudo que nós passamos nessa vida e tudo que nós sofremos nessa vida por amor a Cristo nos gera uma recompensa na eternidade. Então, meu irmão, toda vez que a perseguição vier contra você, lembre-se disso. Você está ganhando uma recompensa no céu. Pastor, está difícil para mim. Eu sei, está difícil para mim também. Mas vamos ficar firme, porque a nossa recompensa vai vir. Vamos ficar firme, porque um dia nós vamos olhar nos olhos de Jesus. E Ele vai colocar uma coroa na nossa cabeça. E nós vamos reinar com Ele eternamente. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais perseguição, lá não haverá mais nada. Mas isso é para aqueles que ficarem firmes em Cristo Jesus. E as perseguições, irmão, elas variam. Às vezes o que é perseguição para você não é perseguição para mim. Às vezes o que é perseguição para mim não é perseguição para você. Às vezes a sua perseguição é maior do que a minha é maior do que a sua. Por exemplo, a esposa do Rodrigo está internada. Estava com dor no rim. Problema no rim. E ele está aqui. Ele está aqui. Eu não tenho essa perseguição, não sou casado. Então assim, perseguição, irmão, todo mundo tem. Todo mundo tem. O problema é que a gente quer parar. O primeiro problema que vem, a gente já quer desistir, já quer abandonar, quer largar. Não, irmão, nós vamos até o fim. Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que avançam. Daqueles que avançam. Daqueles que vão em direção ao prêmio da soberana vocação, como o apóstolo Paulo diz. Que você possa, meu irmão, fortalecer a sua fé, dia após dia, na leitura bíblica, na oração, na vida com a igreja. Que você possa se fortalecer em Cristo Jesus, para que quando a perseguição vier, você esteja pronto para enfrentar cada uma delas, em nome de Jesus.